E aí vou compartilhar a tela com vocês aqui. Ó, então, essa é a telinha que a gente estava montando ontem, né? A questão do ponto que tinha ficado pendente aqui embaixo dos PIDs, ó, é um botão, né? Então a ideia é que a gente clique aqui em cima e ele abre já a janelinha de edição do valor. Esse é o objetivo, né? Foi bem assim que a gente fez. E aí e esse aqui, Danilo, que a gente tinha, que eu vou mostrar também, né? É um pop-up, é um botão que chama um pop-up, e esse pop-up é da programação horária. E aí, quando a programação horária está ativa, que nem ali está habilitada das 9 até as 18. Então, vou recolher aqui um pouquinho em cima. Agora é 9h12, eu vou botar a partir das 10h30. E você dá um save e depois dá um Ô, Anderson, ok. Oi. por incrível que pareça, ontem eu coloquei, né? Você tinha me falado como faz, eu coloquei. E eu vi aqui que ele está funcionando de acender, agora eu desliguei a programação horária e desligou. Então a propriedade que ele acender, eu acho que ele já vem habilitada, correto? Na verdade, o que acontece? Quando você arrasta e associa a lâmpada, vou pegar aqui, vamos fazer juntos. Eu associei a programação horária. Não associei nada da tag de ligada ou desligada da programação horária. Não, Ela já isso ficou, entendeu? sim, isso sim, porque assim, ó, programação horária. Então, quando você arrasta ela aqui para dentro, ele te pede para você, né, você tem que associar alguma coisa, eu botei que é from palette, aí kit graphics, aqui embaixo vou procurar por light, e aí eu já pego qualquer um dos dois, light bulb 1 é ele desligado, light bulb 2 é ele ligado. Como é que eu sei? Já fiz algumas vezes isso, mas dá pra gente ver aqui também. Não, modelo de light bulb 1, né? E ele já traz associado junto, ele tem dois estágios, vamos dizer assim, dessa imagem lá dentro. O modelo 1 tem ela ligada e ela desligada. Então, eu vou selecionar o modelo número 1. Nas propriedades aqui, eu não preciso mexer em nada, mas se a gente for olhar, cadê a parte de animate dela? Deixa eu pegar aqui a parte de animate. Ó, se eu clicar aqui no botãozinho aqui, ó, se eu fosse editar, ó, ele automaticamente já associou um valor para true e um valor para false. Uma imagem para true e uma imagem para false. Como é que eu quero ver qual imagem que é? É só eu clicar ali, ó, ele já mostra. Ó. Ele está pegando Light Bulb 1, versão off, Light Bulb 1, versão on. Então ele está pegando a off. Aqui a gente tem a versão on, né? E aí ele associou as duas versões da imagem naquele ponto ali de programação horária. Então já está associado. Quando você linka, ele já carrega os dois estágios, né? Vamos dizer assim, os dois estados. Aqui no botãozinho você pode ver o que é. Bom dia, Adalberto, tudo bem? E na parte de P&D que a gente estava mexendo ali, né? Então, aqui dentro da propriedade. Então, o que a gente fez? A gente criou, né, um numeric write table, e aí a gente linkou esse numeric write table na objeto do P&D lá, né? Então tá aqui dentro, ó, quando a gente vai na view px property sheet, vou pegar aqui o wire sheet. Na verdade, quando a gente vai na view wire sheet, a gente vê aqui os ganhos, os numeric write table que foram ligados no P&D. E aí a gente vai linkar esse bloquinho aqui com o objeto em tela. Então, para fazer isso, o erro que estava dando ontem, né, é que quando a gente arrasta, por exemplo, aqui, ó, o P, vou
se eu fosse linkar o P novamente, tá? From palette, hit px. Action button, ok, criou um action botão de ação. A diferença é que quando a gente tem que editar aqui, ó, nos properties do objeto, a gente não vai linkar o bloco como um todo, né? Então ali ele está linkado aqui, ó, no Word. Treinamento ganho P. A gente tem que ir na propriedade que edita o valor. Então é só a gente dar aqui, ó, component chooser. Aí a gente já expandiu ali o próprio P, né? A gente vai na propriedade dele, que é o set. Então, ok, ok. Agora no modo de visualização, quando clica nele, ele já abre ali a caixinha de edição do set. Então, esse aí foi os 2 pontinhos que tinham ficado faltando ontem de mostrar a solução, que vocês já tinham encaminhado, mas que faltava oficialmente a gente mostrar a solução. Ô, Anderson, Oi? eu fiz um pouquinho diferente disso daí. Eu fiz, deixa eu ver aqui. Eu peguei ali o ganho proporcional, né? Aí arrastei ele para Você fez isso a aqui, área. pegou o objeto e arrastou. Isso. Aí só que eu botei ali em actions. Aqui embaixo... Onde está o from palette lá, Ah, lá em cima, né? O bound label, from palette tá. botei em actions. Aí você coloquei 7. Tá, isso Aí também. dei OK. Aí depois só editei o nome o texto do botão, que está como 7, é só editar depois. Ele não... Ah, ele trouxe, mas dá para Aí, editar. Tá bom. agora quando o 7 para P, aí dá o mesmo, funciona do mesmo jeito. Uhum. Sim, perfeitamente. Né? É, É porque mais de uma maneira tem algumas coisas, né? Eu acho que até tinha comentado com vocês em algum momento isso. Tem algumas coisas dentro do Niagara que você vai falar às vezes com quem já usa o sistema, e mostra, o cara já usa o sistema há 10 anos. Ele fala, nossa, sempre foi mais difícil. E às vezes o cara tem um caminho mais fácil também. sim. Então, porque tem, às vezes, determinada função, determinada execução que você quer fazer, dá para fazer por um caminho ou por outro, entendeu? O sistema é tão Sim. versátil que não tem como a gente pegar todos, assim, a gente vai aprendendo nesse compartilhamento mesmo. Uhum. Né? Dentro desse último ano aí, a gente deu treinamento para algumas empresas que já usavam, né? E aí, por exemplo, eles misturaram na turma pessoas que estavam fazendo ali, pô, vai conhecer o sistema da Mercato. Pá, mas é igual da fabricante X, beleza. Aí você tá fazendo, o cara olha e fala, putz, eu sempre fiz diferente disso, acaba sendo um pouquinho mais trabalhoso. Ou então, daqui a pouco, o cara vem com uma solução, que nem a que tu me deu agora aí, Uhum. falou, pô, eu tenho um caminho que foi mais direto aqui, foi mais fácil. Então, tem coisas que dá para ir por um caminho e por outro, entendeu? Sim. Outra coisa, quando eu abri essa tela 2 lá na janela lá do web, Uhum. o slider ali da temperatura, ele tá aqui setado para ter incremento de 1 em 1 grau, né? Lá ele não faz isso, ele faz de décimos. Quer dizer, décimo não, ele faz, sei lá, 18,3. Se fizer aqui dentro do Orbit, ó, tá ali, incremento de 1, como está no meu também. O meu até limitei, eu tinha esquecido de comentar com vocês, senão ele vai de 0 a 100, né? O meu eu limitei aqui, Eu ó, o fiz mínimo 15 e 30. eu acho que o meu eu botei 10, 30, o meu tá, eu botei. Então, quando assim, dentro aqui do Power BI, ele vai de 1 em 1 grau, certinho, né? Tá? Mas quando eu faço lá no web, ele sai quebrando. Vamos olhar, vamos ver como é que se comporta no meu aqui.
Ô, Anderson, o Murilo se conectou já. Foi, vi aqui agora. Ela está mostrando meio valor embaixo. Ó, fica ali quebrado, viu? 22.2, 21.75. Sim. Deve ter alguma configuração específica para a parte web. Uhum. Depois a gente pode pesquisar ali. Sobrar um tempinho, a Beleza. gente pesquisa se tem, dentro das propriedades dele, tem alguma coisa específica para web. De repente, Uhum. a exibição, o formato do dado, tem alguma coisa que pode Será que não é estar... pelo tipo de acionamento que foi escolhido o slider ele percorre toda a extensão, né? Se fosse seta para cima e para baixo, com certeza ele daria salto de Mas nenhum. ele tá definido aqui, ó, para Como incrementar de 1 em incremento 1. Esse que é o estranho, entendeu? Tá definido aqui para ser incrementado de 1 em 1 grau. Vou botar aqui com uma distância maior, vamos ver uma coisa. Não vai, tá vendo? Não vai. E é engraçado que é só na parte web que ele não respeita isso. Isso. Aqui dentro, Dentro do pagamento não tem problema. ó, Ele vai de 2 em 2. tem alguma coisa para o serviço web. Bom, uma coisinha para procurar a solução depois. Uhum. Então, pessoal, essa é a solução, né, do exercício que foi proposto ontem. Criação da programação horária, o botão pop-up de schedule, o botão que direciona para a tela inicial, exibição, o slider, né, de set point, a percentual do damper ou da VAG, temperatura ambiente, embaixo uma caixa de texto, né, com nome ajustes e os botões de ajuste dos ganhos de PID. Programação horária aqui está fora do período, vou habilitar. Beleza, ligou lá a lâmpadazinha. Então isso foi para treinar um pouquinho ali, procurar os objetos, buscar, linkar, né? Vocês viram que a grande maioria, como fala lá, é bound label, o hiperlink, o pop-up e os objetos ali, né? Um action button, um hiperlink button e o bound label são os principais objetos, vamos dizer assim, componentes de tela utilizados para linkar e para chamar e para editar informações dentro da tela gráfica. Vamos ver agora a parte, então. Hoje a gente se dedica a ver bastante a parte de comunicação, tá? Eu vou trocar só de máquina virtual aqui para a gente poder usar uma máquina que está dentro da minha rede aqui, tá? Então, basicamente, o que a gente se dedica a ver hoje é a parte de integração de equipamentos. Vou compartilhar aqui a documentação no primeiro momento. Viu, Anderson? Com relação à tela ainda, se eu tiver 30 subsistemas idênticos, tem como fazer o copy-paste das telas envolvidas, só mudar os links? Tem, você cria uma tela, isso a gente pode ver depois também
Você cria uma tela e dentro dessa tela você define que ela é uma tela que você vai poder replicar ela dentro de outras tantas vezes, né? E você só muda depois o string de endereçamento dos objetos, tá? Mas aí é melhor, esse tipo de exemplo é melhor fazer quando a gente está usando a parte de integração e comunicação, que você consegue a gente Uhum. consegue mostrar na string do endereçamento já muda o endereço do controlador de onde vai pegar o ponto. Mas E sim, automaticamente todos os pontos que estão dentro já buscam nesse controlador. exatamente. É possível Tá. fazer sim. Ah, então, vamos olhar aqui, ó. Vou compartilhar com vocês. Cadê o material? Tá aqui. Então, a gente vê agora a parte de integração com equipamentos, tá? Então, a gente estava trabalhando só dentro do localhost, né, do equipamento virtual. A gente vê agora a parte de integração, tá? O que a gente tem aí na parte de integração? Bom, primeiro, quando a gente viu lá a estrutura de licenciamento, aqueles part numbers de core ou de habilitação de device para ler no servidor, as licenças nativas do Power BI, elas já vêm habilitadas para ler Modbus, BACnet, integração Modbus, BACnet, e também com SNMP, tá? Então, comprou o Power BI e ativou as licenças, já tem esses 3 protocolos de comunicação habilitados naquelas licenças nativas. O que a gente não vai ter, né? Por exemplo, um protocolo mais específico, né? Tem o protocolo da linha S7 da Siemens, por exemplo. Ou, eu quero fazer uma integração LON, quero fazer uma integração com equipamento CCN. Então, esses drivers específicos, eles têm que ser adquirido o driver à parte, tá? E aí, dentro da documentação, lá no site da Tridium, tem, né? A gente também pode mandar, a gente tem aqui, né? Todo mês a gente busca a documentação atualizada. A lista de drivers compatíveis, né? Drivers e equipamentos de terceiros compatíveis com o sistema Niagara, tá? É uma infinidade, aí depois se der um tempinho antes do intervalo, eu mostro para vocês o arquivo. Então, dentro dessa integração que é nativa já do sistema, ali dentro de config da station, nós vamos ter a gente tem uma pastinha chamada drivers, tá? E é ali dentro de drivers onde a gente vai criar os drivers de comunicação, no caso aqui dos 2 nativos, Modbus e BACnet, e quando você habilitar ou você comprar uma licença, ou que compre ou uma licença que venha um driver específico junto, você vai poder também habilitar, né, uma série de outros drivers dentro do sistema. A licença demo, lembrando que é ideal de se utilizar, porque você pode testar, né? Você tem tudo livre, tem tudo, o sistema é full, né? Vamos assim dizer, tá? Então dá para criar drivers de outros protocolos também. Então toda a integração externa é feita através desse componente chamado drivers, que está localizado dentro da pasta config na station. A integração BACnet, então. Né? Então, dentro da integração BACnet, a gente vai lá na pasta drivers. Então, aqui tem até um exemplo. Ó. Esse projeto do qual foi tirado o print, ele tem algumas redes criadas já. Ele tem Niagara Network, que já é default do sistema, BACnet Network, CCN Network, está integrando equipamento via Modbus TCP, tá? Então, já tem uma série de drivers criados ali dentro do sistema. Então, a gente dentro da pasta drivers vai dar um comando new, e aí vai criar um new driver, né? E vai configurar essas opções dentro do driver, como o IP, o endereço da máquina. Então, tem uma série de configurações que a gente vai passar ali e vai ver em conjunto, tá? Então, quando a gente dá um comando para adicionar, vai abrir uma listinha. Nessa lista, a gente seleciona o driver que a gente quer, habilita, né? Bota ali enable. E aí a gente tem uma série de configurações que a gente precisa checar dentro do driver. Primeiro, se ele realmente está ativo, então o status dele aqui em cima vai dar OK. Se ele der fault, tem que verificar o que é que ele está sinalizando, tá? Normalmente ele diz o motivo da falha. Toda a rede BACnet ela tem um network number, tá? Então o Niagara vem, quando eu crio um driver BACnet, ele vem default de fábrica, vamos dizer assim, default do sistema, o ativo a network number dele para a rede 10.000. Então
ou eu vou alterar nos equipamentos que estão abaixo para 10.000, ou eu altero o supervisório para estar na mesma rede, na mesma BACnet Network, tá? Então, a Network Number faz parte do string de endereçamento dessa comunicação entre equipamentos. Então, quando você estabelece pela primeira vez a comunicação entre supervisório e controladores, o controlador vai se orientando pelos números da rede. Então, ele vai ver, o device X está na network number tal. E aí ele monta esse caminho até para conseguir direcionar mais rápido e com mais precisão a parte de comunicação, tá? Ali embaixo ele mostra, né, qual é o IP da máquina e a porta. Então, o IP que ele pegou da máquina é 192.168.25.6, na porta BACnet 0, né, na 47.808, que é a porta default BACnet também. A nível global, todo mundo que desenvolve com base nessa porta aí, a porta default dos equipamentos e softwares, tá? Depois, o que a gente tem, né? Lá embaixo, o Power BI, ele também vai ser um device dentro da rede. Ele não, claro, obviamente que ele não vai contar pontos, mas para ele comunicar com uma rede de 100 equipamentos, então essa rede vai ter 101 na verdade, porque em algum endereçamento eu vou ter que estabelecer o Power BI para ele comunicar com os demais objetos da rede, com os demais equipamentos da rede. Então é importante lá embaixo em Object ID, dentro do driver, a gente configurar qual é o ID do Power BI, tá? Aí depois tem o comando, né? Dentro de BACnet Network a gente dá um comando discover. Esse discover vai fazer uma busca na rede de todos os equipamentos que estão conectados. A gente vai, dentro dessa busca que a gente faz, né, do discovery de equipamentos, a gente pode definir um range de endereços, tá? E se eu quero buscar em todas as redes, ou numa rede, ou só na rede 10.000. Então, isso é importante porque, eu já estou com vários equipamentos conectados, eu conectei um equipamento novo. Eu posso limitar o range. Eu posso dizer, esse equipamento novo está conectado na rede 12.000. Então, eu seleciono ali em 12.000 e vou buscar só naquela rede para o processo de busca ser mais rápido, entendeu? Então dá para direcionar isso, principalmente quando a gente está. Isso é importante de ter essa possibilidade, principalmente quando a gente está ampliando, né, a quantidade de equipamentos na rede. Depois do processo de discover feito, vai aparecer aqui em cima, né, os equipamentos que responderam. Então, respondeu lá o device 4 e o device 1, aí mostra os IP deles, né, e tudo mais. Aí, a partir de agora, quando a gente fazer esse movimento aqui embaixo, ó, de trazer o equipamento lá de cima para cá, então a gente seleciona lá em cima o equipamento e arrasta para cá. A gente está começando a contar pontos da nossa licença de devices e pontos, tá? Então, a gente vai fazer isso na prática. Então, quando a gente faz esse movimento de trazer do Discover para o database, a gente está importando o equipamento para a base de dados do software. Aí, a partir desse momento, ele vai computar os pontos da licença. Depois que a gente importa o equipamento, a gente entra nele e dá um discovery dos points, tá? Então a gente primeiro descobre o equipamento e depois importa ele e aí dá um novo discovery em cima do equipamento, chamando todos os pontos que ele vai reportar para a rede. Então aqui, por exemplo, ó, o controlador a gente foi lá no menu points, deu um discovery, apareceram todos esses pontos aqui no sistema e a gente vai daí definir desses pontos que apareceram quais a gente quer importar para dentro do nosso database também. Então, depois ele já pega a parte de Modbus, tá? Então, a gente deu uma olhada, assim, uma visualizada na estrutura de como funciona a parte de drivers. Agora, vamos para a parte prática, tá? Eu vou acessar uma outra VM aqui que eu tenho. Deixa eu só ver se está rodando aqui. Pronto. Eu vou compartilhar com vocês, porque é uma máquina que está dentro da minha rede aqui, tá? Deixa eu só trocar de rede aqui.
Voltou aí para vocês? Estão me ouvindo, pessoal? Tranquilo. Troquei de rede aqui para poder acessar a, a rede e pegar, então, os equipamentos, tá? Deixa eu pegar aqui. Então, aqui a gente está dentro de outra máquina. Vou fazer um testezinho rápido aqui, só para ver se ela está... Não tá. Deixa eu ver o que eu estou fazendo aqui. Foi, pegou rede. Então, dentro da minha rede aqui, eu tenho alguns controladores. Deixa eu só ver se ele vai responder aqui, por exemplo. Então, tem um controlador da linha programável que está aqui fazendo a automação. Ó, tem mais de um controlador. Tem controlador, tem medidor, tá? Então, agora, quando a gente fizer o discovery ali, a gente vai encontrar ele na rede. Então, vou para o meu Niagara. Tá? Vou aqui na minha station, configs, drivers. Tem alguns já criados aqui. Vou excluir esse BACnet para fazer junto com vocês, então, tá? Aqui, ó, dentro de BACnet, quando eu abrir aqui, né, ele mostra, por exemplo, os equipamentos que já estão dentro aqui. Então, não tem nenhum. Não, tem um MCP50 assim já aqui, ó. E os pontos dele, vamos ver aqui se está aqui. Ó, todo esse ponto do equipamento. Vou excluir essa rede daqui, tá? Excluir a rede, o driver, o equipamento para fazer junto com vocês aqui. Tirei a rede fora. Então, quando a gente vai criar uma nova rede, a gente vem aqui em Drivers, 2 cliques, abre o menu Drivers. A gente tem aqui embaixo ó, o comando New. Tá? Esse software que eu estou usando é a versão demo, então aqui na lista dá para ter uma boa base ó, de protocolos de comunicação que a gente pode trazer para o sistema. Então, vou pegar aqui BACnet Network, quero criar uma rede BACnet, né? Vou botar aqui, poderia dar um nome para ela, por exemplo, BACnet Network escritório. Ok. Depois de criada, eu vou entrar nas configurações dela. Então, dou 2 cliques nela aqui. Ó, então eu entrei na... Vou aqui na AX Property Sheet do BACnet, tá? E aí eu vou ter várias configurações. Primeiro, foi criada, tá ok, não tá em falha. Vou abrindo aqui os menuzinhos para visualizar. Telephone Army Class. Local Device, vamos ver aqui. Tá? Provavelmente, quando vocês criarem a de vocês, ela vai estar em fault, porque ela vai... Vamos ver o que ele diz aqui no Local Device. Ó, Local Device, está em fault, ó. Por quê? Fault cause. Invalid Object ID. Ele vem default -1. Tá? Então, eu vou botar aqui, eu tenho que mudar. Aí eu tenho que cuidar, porque dentro da minha rede eu tenho outros devices, né? Então eu não posso colocar o mesmo device ID que outro equipamento, tá?
Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, um que eu sei que eu não tenho na rede. O device ID 300. O que mais que tem aqui embaixo? Vendor ID, mas precisa de mexer mais alguma coisa aqui. Não, local device não. Enumeration list. Então, local device é isso. Vou mexer aqui em BACnet com. Vou verificar aqui como é que tá as configurações da porta, BACnet do sistema, tá? Então, na BACnet com, na camada network, IP port, ó, tá desativada a BACnet IP do sistema, tá? Eu criei o driver, mas ele ainda não está ativo. Então, eu vou criar aqui embaixo, ó, enable. Ó, olha aqui em cima, status, ó, desabilitado. Eu vou dar um enable, tá? Ele está pegando o IP 192.168.2583. Deixa eu confirmar aqui, mas é para ser o IP dessa máquina. Exatamente o IP da máquina, tá? Pegou o IP da máquina, criou o driver ali em cima do IP da máquina. E eu vou dar um save. BACnet IP ok, IP ok. O que mais que a gente tinha alterado aqui em cima? A parte, na verdade, aqui embaixo, local device. Vamos ver se agora tá ok. Ó, ok, o local device, tá? Então, a princípio, está configurado tudo certinho. A principal parte, né, que é a criação do driver e a habilitação dele. Tá? Depois disso, o que a gente faz, então, se o driver está habilitado? Volta ali em drivers, volta em BACnet network do escritório e eu vou dar um comando discovery aqui e vou ver o que eu vou definir um range, né? Quero pegar todos para todas as redes. Vamos ver o que vai responder, quantos equipamentos vão responder ao comando de discovery do sistema. Ó, então tá aí, ó. O meu próprio supervisório Niagara respondeu, o medidor de energia, o MCP50 do prédio 89, mais outros 2 medidores de energia responderam também. Aí o sistema mostra, né? Qual é o nome do equipamento que está nomeado, como é que o equipamento está nomeado, qual é a network que ele está respondendo na network número 1, qual é o ID desse equipamento, o device ID dele, o vendor, né, que é o fabricante, e o modelo do equipamento. Tá? E a última informação que ele tem aqui embaixo está dizendo o seguinte: quantos objetos BACnet tem dentro de cada equipamento desses aqui. Então, esse aqui tem 65, 104, 103, 65, 95. Tá? Vou pegar um exemplo aqui. Vou pegar aqui os objetos, né, o equipamento do prédio 89, tá? Então, como é que eu trago esse equipamento para o meu database? Arrastando ali de cima para baixo. Posso renomear ele quando eu importo, vou trazer com o nome default, tá no IP 25240 esse equipamento, tá? Enable, só importo basicamente, não tenho que alterar nada aqui. Ok. Aí ele dá um status, importou, tá ok. Então, eu importei o equipamento para o meu database. Eu acabei de consumir um device, tá? Agora, onde é que eu vou fazer a importação dos pontos? Aqui eu vou expandir o menuzinho do BACnet Network. A MCP50 que eu importei já vai estar aqui embaixo, né? Eu já importei o equipamento, ele está dentro do driver. Eu expando o MCP50 e eu tenho a pasta points do equipamento. Não tem nada, porque eu ainda não importei os pontos. Eu importei só o equipamento. Então, como é que eu vou importar os pontos? Mesma coisa, comando discovery. O equipamento respondeu que tem tudo isso aqui de ponto. Tá? Que são aqueles 103, 104 pontos que a gente viu lá.
Ô Anderson, esses pontos são entradas e saídas comuns que já existem nela por padrão ou tem algo a mais assim? Não, isso aqui são as entradas e saídas físicas, né? Os AVs, AIs, AOs, BIs e BOs, os pontos que Desse, foram, os pontos que foram criados dentro da configuração dela também. Então, por exemplo, aqui são só as entradas e saídas físicas, essa primeira parte. Agora, esse ponto foi criado dentro do programa. Tá? Foi criado, isso aqui é um trend log, na verdade, histórico. Foi criado um BV, o BV17 foi criado também, é o status do ar-condicionado. Né? Esse outro é o comando da iluminação. Tá? Então ele pega tudo que for ponto. Ele descobriu todos os pontos que tem dentro da controladora, o sistema, que são pontos de comunicação, o Power BI enxergou. Agora, mas quais... opa, desculpa te cortar, mas nesse caso é porque já existe alguém que criou um programa dentro desse equipamento lá, correto? Sim, 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 sem dúvida. Essa parte, até aqui, ó, até a DO16 para cima, é tudo ponto nativo, ou seja, não tem que criar nada, já vem na controladora. São as entradas e saídas físicas, o, o manual do protocolo define que a gente tem que informar isso, tá? A regra, né? A norma. Da DO16 para baixo, pode ver que aqui são ó, binário output, binário input, analog output e analog input, tá? Esses são pontos nativos do equipamento. Agora, dali para baixo, são os AVs e BVs, trend logs, isso tudo foi criado por quem fez o programa dessa controladora. Então, dentro desse programa aqui, foi criado essas variáveis, né, para escrita pela rede, e agora o supervisório consegue enxergar elas. Tá? Como que eu vou importar esses pontos para dentro do equipamento? Posso importar um a um, posso importar vários, né? Então, posso selecionar aqui, por exemplo, quero pegar a temperatura da sala de testes, temperatura da sala dos técnicos, quero pegar o status do ar-condicionado e o comando da status e comando das luzes. Seleciono os 4 aqui, arrasto para baixo. Aí, vai criar uma listinha aqui em cima, ó, e para cada um deles eu posso selecionar e editar essas propriedades, tá? Então, por exemplo, esse primeiro aqui, né? Temperatura dos testes, né? Foi criado como um trend log. Estou arrastando ele para dentro do objeto. E, normalmente a gente não mexe nessas propriedades, mas eu quero definir os facets isso aqui já posso definir aqui mesmo. Tá? O segundo, aqui as propriedades do segundo ponto. Boolean point é só visualização, Boolean write table é um booleano que permite escrita. Então tem que cuidar na hora de importar, tá? Para definir o tipo certo, se for um ponto que vai permitir escrita, tem que mudar aqui para Boolean write table. Já a temperatura aqui em cima é um trend log, é que esse último ponto aqui embaixo é um trend log. Então, vou mexer aqui e só definir o facet da variável. Vou importar esses 4 pontos aí. Então, ó, ele importou e já está mostrando, no caso aqui dos status, está mostrando os valores. E esse aqui, como é trend log, ele está mostrando o número de registros, tá? Ele não é o valor da variável, porque é um trend log, é um gráfico, está dentro da controladora. Então, a controladora em si, a gerenciadora MCP50, ela tem um objeto lá dentro do trend log que de tanto tempo está coletando as informações. Mais ou menos similar ao que a gente fez aqui. A gente criou históricos no supervisório. Nesse caso, foi criado um histórico dentro da controladora para, por exemplo, quando o supervisório está desligado, está fora da rede, a controladora fica mantendo internamente esse histórico aqui que pode ser consultado pela rede, tá? Vou pegar mais alguns pontos. Valor de CO2, temperatura. Vou pegar aqui aleatoriamente. Vou importar.
Numeric point, porque só visualização, temperatura da doca só visualização, temperatura da cozinha, luz da cozinha, boolean point, isso aqui é um status. Vou botar como write table, mas eu sei que não dá para escrever. Ó, então eu importei todos os pontos para cá e ele já vai mostrando na coluna alt qual é o valor atual da variável. Então agora esses pontos estão aqui dentro da controladora, tá? Significa que são os pontos que eu importei dentro da controladora. Aí, daqui para frente, a lógica é muito semelhante, tá? Então, por exemplo, vou voltar lá na parte de tela gráfica agora. Digamos que aqui eu quisesse mostrar, em vez da variável interna, eu quisesse mostrar aqui no valor da temperatura ambiente o valor daquele ponto lá. Botar ele em modo de edição. Vou pegar aqui, ó, a temperatura da doca. A doca onde o pessoal encosta ali para carga e descarga. Vou a mesma coisa, arrastei o ponto, né? Ah, eu quero montar um bound label. Vou pegar aqui sem editar as propriedades, vamos ver como é que ele vai ficar. Vou pegar aqui a caixinha. Botar aqui. Cadê o valor? Vamos ver. O valor, deixa eu ver se ele está lendo, na verdade, né? Nem cheguei a conferir, vamos ver. Ah, 29,25. Então, está lendo lá da entrada do controlador do sensor, 29,25. Tá calor lá na rua, hein? Make display name, format text, bound label, texto, modeling binding. Olha lá, não sei porque aquele primeiro não criou, mas está aqui. Então, estou trazendo para a tela o valor da variável de temperatura que está vindo lá da entrada do controlador com o sensor. Então, a lógica aqui ela permanece a mesma, né? Assim, a maneira de criar o ponto, de associar com o objeto, de criar um elemento de tela, segue o mesmo, tá? A gente vai ver que dá para fazer direto, pegando do ponto que está vindo da controladora e botando aqui, ou usando o proxy point. Daqui a pouquinho a gente já vai ver o que é o proxy point, qual é a vantagem de fazer com ele, tá? Então dá para fazer direto assim e dá para fazer importando. O que mais, pessoal? Então, a parte de integração backnet, né? Aqui dentro de points, ó, ele separa, né, o que são os pontos normais. Vamos ver o que ele pegou aqui, ó. O que é esse aqui? Que objeto é esse aqui? Tá, então esse aqui acho que é o trend lock. Palette. Valor de saída.
Ah, esse aqui só está exibindo a contagem. Cadê o objeto trend log? Vamos ver o que ele puxou aqui embaixo. Ah, não, tá sem os trends. Deixa eu fazer um outro teste aqui, só para ver se tá sem. Ele tá só com a representação das contagens. Espera aí só um pouquinho, deixa eu usar minha máquina aqui para fazer um teste no Discovery. Cadê o IAP? Tá aqui. Qual que era esse? Vou olhar aqui. Temperatura da cozinha. Ah, os objetos do tipo, olha só, tá? Lembrei. Dentro do, a gente descobriu os points, tá? Os pontos são os AVs, BVs, AIs, AOs, tá? Os outros pontos, por exemplo, trend log, é um outro tipo de objeto. Aí aqui embaixo, ó, existe uma pastinha do controlador chamada trend logs. Então, onde é que eu estou aqui para vocês verem? Eu estou aqui dentro do MCP50, tem o menu de alarmes, points, virtual alarms, schedules e trend logs. Então, dentro de trend logs, eu abri aqui a pasta trend logs e dei um discovery. Então, ele encontrou todos os objetos do tipo trend log que tem dentro da controladora. Então, por exemplo, quero pegar a temperatura da doca. Arrasta esse trend log para cá. Deixa eu ver se tem alguma configuração aqui. Tá. Beleza. Só importo. Não alterei nada. Tá? Então, o que ele deu aqui? No. Deixa eu ver se tem que mudar alguma coisa. 6 dentro. Capacidade limitada. Sobrescrever. Deixa eu ver se foi o tipo. Espera aí, só um pouquinho. Não tem como mudar.